Nós estamos apenas há alguns meses, ou na verdade um ano, para uma nova década, o ano de 2020, ou a década dos anos 20. E há uma série de previsões de mudanças acontecendo e que vão acontecer, que vão trazer implicações na maneira como nós vivemos as nossas vidas, criamos as nossas famílias e trabalhamos. E a questão é, nós estamos preparados para os anos 20? Como que nós podemos nos preparar para aquilo que está vindo? Há um versículo na Bíblia, em 1 Crônicas 12:32, que fez uma grande diferença na nossa vida como família, quando nós estávamos como missionários na Escócia. E nós estávamos lá desesperados para sermos relevantes, poder fazer alguma diferença naquele lugar. E esse versículo diz o seguinte, que entre aqueles que compuseram o exército de Davi, foram várias tribos, e uma delas eram os filhos de Issacar. E diz lá que eles eram conhecedores do seu tempo para saberem o que Israel devia fazer. Ou seja, eles conheciam o tempo que eles estavam vivendo e eles sabiam aquilo que precisava ser feito. Então essa é a pergunta que eu gostaria de começar. Nós somos conhecedores do nosso tempo, nós sabemos aquilo que está acontecendo e aquilo que está prestes a acontecer e como que nós podemos estar preparados ou o que nós devemos fazer para que nós possamos sermos eficazes, eficientes e vivermos vidas que são realmente relevantes nos tempos que estão por vir. Nós estamos vivendo um tempo de tecnologias disruptivas e empresas exponenciais que estão mudando a forma como nós vivemos de maneira muito rápida. E esse é apenas o começo. A previsão é que nos próximos anos isso daí se acelere de maneira exponencial e venha trazer mudanças também profundas e muito rápidas na maneira como nós trabalhamos e vivemos as nossas vidas. Vamos ver algumas delas. Por exemplo, inteligência artificial. Hoje, diagnósticos médicos estão sendo dados em algumas áreas, especialmente radiologia, de maneira muito mais precisa através de sistemas de inteligência artificial do que através de profissionais, de humanos. Há outras áreas, como por exemplo a advocacia, há uma previsão de que nós não precisaremos de pessoas, ou quase não precisaremos de pessoas nessas áreas daqui a alguns anos, por causa do desenvolvimento de inteligência artificial. Você tem um smartphone, nesse smartphone você tem centenas de aplicativos que já estão usando inteligência artificial. Mas há uma previsão de que o uso dessa tecnologia venha a crescer de maneira muito grande nos próximos anos. Nós já vivemos a realidade de lojas que não têm funcionários. Essa loja daí é uma loja em Seattle da Amazon e você chega, faz o check-in com o seu celular e sai sem precisar pagar em algum caixa. Aquilo lá já é debitado automaticamente da sua conta. Ou seja, uma forma totalmente automatizada de você comprar. Temos também, por exemplo, a entrega por drone, que já está sendo testada pela Amazon nos Estados Unidos. E não só a entrega por drone, mas a entrega por antecipação de demanda. Ou seja, vamos supor que na sua casa vai faltar algum item, vamos dizer, papel higiênico, na terça-feira da semana que vem. Então, na segunda-feira, sem você ter pedido, a Amazon já entrega na sua casa o papel higiênico, considerando as informações que você tem no seu histórico de compras e mais informações cruzadas de outros aplicativos, eles já sabem que você vai precisar, então eles já entregam lá antes de você pedir. Se você não quiser, você devolve, mas eles já antecipam a demanda. Isso é algo que está sendo testado também nos Estados Unidos. Temos também os carros sem motoristas, que também já estão em fase de teste e eles estão sendo já utilizados, por enquanto, com motoristas. A lei ainda não permite que eles sejam usados completamente sem motoristas, mas em breve eles estarão sendo utilizados sem ninguém dentro. A previsão é de que eles vão ser tão seguros e o nível de acidentes vai se tornar tão baixo que os estados vão começar e os países vão começar a considerar como ilegal você dirigir um carro, porque ele passa a ser então uma ameaça ou um aumento do risco de que alguém seja machucado ou aconteça algum acidente. Ou seja, talvez nos próximos anos nós vamos ter apenas carros que são dirigidos por sistemas de computação, mas sem pessoas, sem motoristas. Temos também, por exemplo, as impressoras 3D. Essa imagem, esse filme que está sendo mostrado, é de uma construção de um hall num hotel em Singapura. Esse hall foi todo construído através dessa impressora 3D que deposita camadas de concreto e todo o hall foi construído em aproximadamente 100 horas de trabalho dessa impressora. Imagina as implicações que isso traz na construção civil com a
não utilização ou quase não utilização de mão de obra e a simplicidade, rapidez, redução de custos e tudo mais. Temos também o projeto chamado Hyperloop, que provavelmente vai revolucionar a maneira de transporte entre cidades. São cápsulas que transportam em torno de 40 a 50 pessoas e que já estão sendo construídas, as primeiras redes, as primeiras conexões já estão sendo construídas. Você viaja dentro de um tubo que com vácuo e a resistência do ar praticamente zero, e você viaja a uma velocidade quase supersônica, ou seja, um pouco abaixo da velocidade do som, ou seja, mais rápido do que os aviões comerciais sendo usados hoje. Isso daí não é apenas um projeto futurístico, isso daí já está sendo construído. A primeira construção está acontecendo de Abu Dhabi, aliás, de Dubai, para algumas cidades do interior. Há um projeto também da cidade de São Francisco para outras cidades nos Estados Unidos. E pasmem, a Hyperloop, que é um projeto, é uma empresa da Tesla, ela já chegou no Brasil. Esse é o prefeito de Contagem discursando na abertura da Hyperloop no Brasil. A Hyperloop já instalou um centro de pesquisa e desenvolvimento em Contagem, Minas Gerais. E esse é o prefeito de Contagem assinando contrato com o Bebop. Bebop é o CEO da Hyperloop, parceiro do Elon Musk, da Tesla, e ele está prometendo revolucionar o transporte no mundo. E o Brasil já está dentro desse projeto. Temos também a tecnologia blockchain, que promete revolucionar a maneira como nós fazemos transações de todo tipo, transações financeiras, transações de compra e venda. Blockchain é uma tecnologia que faz com que nós não necessitemos de uma terceira parte, de um terceiro elemento para autenticar aquela transação. Com isso, cartórios passam a ser totalmente desnecessários, bancos vão ter que se adaptar a essa tecnologia, caso contrário, se tornarão também totalmente desnecessários, e uma série de implicações que podem ser, por exemplo, a solução para a burocracia brasileira, e várias áreas da nossa vida vão ser afetadas por essa tecnologia. Diante disso, diante desse mercado mutante, desse Product Life Cycle, ou seja, ciclo de vida do produto cada vez mais curto, muitas carreiras e profissões desaparecendo nos próximos anos, bancos tendo que se reinventar, governos estão estudando uma mesada universal, porque a previsão é de que nós vamos ter uma abundância de recursos e não vai ser necessário que as pessoas trabalhem como nós trabalhamos hoje. Então o governo está pensando, já vários governos estão considerando uma mesada universal, para que as pessoas possam ter os recursos que elas necessitam, sem que elas precisam trabalhar, porque tudo vai ser automatizado. Nós não sabemos se isso daí vai acontecer exatamente dessa maneira, mas o resumo é que tudo isso nos deixa pasmos e boquiabertos, e principalmente perguntando que tipo de mundo que os meus filhos, meus netos vão viver, e como que eu posso me preparar e preparar as pessoas à minha volta para viver nesse novo universo que nós estamos entrando. Bom, o outro lado da moeda é que, embora a gente tenha uma abundância como nunca teve, uma saúde como nunca teve, 45% da população hoje tem problemas para dormir. A depressão deixou de ser o desafio número 3, o número 2, e hoje é o desafio número 1 na saúde mundial. O suicídio hoje é a segunda causa de morte entre jovens, ele só perde para acidentes. E há uma previsão de que em 2020, aproximadamente 50% da população viverá sozinha. Isso é uma previsão aqui para o Brasil. Ou seja, nós temos grandes problemas para serem resolvidos. Nós podemos enxergar isso como crises, mas também como oportunidades. Oportunidade de nós realmente fazermos diferença no meio dessas necessidades. Então, eu queria propor algo, que para que nós sejamos preparados, ou sejamos um povo preparado para cumprir o nosso propósito nessa geração e nos próximos anos e na década de 20, nós precisamos de 3 coisas. Primeiro, nós precisamos estar vivendo o nosso chamado. E também nós precisamos abraçar a fluidez da nossa identidade. E finalmente, nós precisamos conhecer as nossas garantias. Ou seja, se nós estivermos vivendo o nosso chamado, se nós estivermos abraçado a fluidez da nossa identidade, e se nós conhecemos as nossas garantias, nós seremos um povo preparado para cumprir com o nosso propósito nessa geração. Vamos conversar então sobre esses 3 itens. Primeiramente, o que é o nosso chamado? Como que nós podemos viver
realmente o nosso chamado. E para isso, eu vou usar 2 capítulos na Bíblia, Gênesis 11 e Gênesis 12. Gênesis 11 trata da decisão que o povo teve de construir uma torre que chegasse aos céus. Em Gênesis 12, nós vemos Deus chamando Abraão para um projeto que ele tinha em mente. Vamos fazer uma comparação entre essas duas histórias porque elas têm muito a revelar a respeito daquilo que é o nosso chamado e propósito na vida. Primeiro, em Gênesis 11, os homens se reúnem e dizem o seguinte: vamos fazer o nosso nome memorável, ou seja, que todo mundo lembre para sempre do nosso nome. Em Gênesis 12, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu vou fazer o seu nome memorável. Parece que Deus estava falando: olha, eu tenho uma ideia melhor do que aquela que vocês tiveram. Vamos fazer as coisas um pouco diferente. Bom, se você pensar que nós não sabemos o nome de ninguém que começou a construção da Torre de Babel, tudo indica que o plano deles de fazer o nome deles memorável não deu certo. Por outro lado, Deus chega para Abraão e diz: eu vou fazer o seu nome memorável. Abraão é a figura mais conhecida em toda a história da humanidade. Ele é pai dos judeus, ele foi foi o gerador de todo o povo judeu, e ele foi também o gerador de todo o povo árabe, ou seja, ele é o pai dos judeus, pai dos árabes. Ele é considerado também o pai da fé cristã, porque dele veio Jesus Cristo, e assim todo o povo cristão conhece Abraão. Ou seja, Abraão é conhecido por grande parte da população mundial e sempre foi em toda a história desde que ele existiu. Ou seja, parece que o plano de Deus funcionou. Ele fez realmente o nome de Abraão memorável. Vamos continuar. O povo de Gênesis 11 diz assim: vamos construir uma cidade e uma torre. Em Gênesis 12, Deus diz para Abraão: vamos construir um povo, vamos construir famílias. Em Gênesis 11, as pessoas dizem: nós vamos usar tijolos e argamassa para construir a cidade e uma torre que alcance os céus. Em Gênesis 12, Deus convida Abraão para que a sua vida, as vidas do povo pudessem ser geradas para construir outras vidas. Em Gênesis 11, o povo diz: vamos fazer isso para que nós possamos ficar para sempre aqui nesse lugar. Em Gênesis 12, Deus diz para Abraão: saia de onde você está. E daí em Gênesis 15 ele diz: vocês serão peregrinos em terra estranha. Em Gênesis 11, o povo diz: nós nunca vamos nos separar e por isso nós vamos estar construindo aqui a cidade e a torre. Em Gênesis 12, Deus diz: Abraão, deixe a sua parentela. Em Gênesis 11, o povo tinha um foco, que era construir uma torre. Mas em Gênesis 12, Deus chama Abraão para abençoar todas. Vamos abençoar todas, beneficiar todas as famílias da terra. Ou seja, em Gênesis 11, nós temos uma mentalidade de escassez. Nós precisamos nos proteger, nós precisamos nos guardar, nós precisamos criar segurança à nossa volta. E para isso nós vamos construir uma torre e uma cidade. Mas em Gênesis 12, nós temos Deus revelando uma mentalidade de abundância. A visão era: nós vamos abençoar, nós vamos beneficiar muita gente, nós vamos esparramar por toda a terra, nós vamos criar uma geração de pessoas que entendem o benefício de vivermos não apenas em função das nossas inseguranças, das nossas necessidades, mas viver em função do benefício do coletivo, do todo. Então, será que torres e cidades são ruins, como parece? Na verdade, não. Não há nenhum problema em nós construirmos torres, desde que elas sirvam para dar sustentação para pessoas, para famílias. Então, eu queria sugerir que o nosso chamado, ele não tem nada a ver com construir torres. Ele tem a ver com construir vidas, construir povos, construir nações, construir famílias. O projeto de Deus era: vamos beneficiar todas as famílias na terra. Então, quando nós construímos torres, que elas sejam para dar sustentabilidade aos nossos projetos de construir vidas, mas não construir torres para fazer os nossos nomes memoráveis, ou para nos dar segurança, ou para nos dar estabilidade. Não é essa a função. Nosso chamado é a construção de vidas. E isso sim é poder estar vivendo o nosso chamado, quando a nossa vida ela é gasta e ela é empenhada para que pessoas, vidas, famílias sejam beneficiadas onde quer que a gente vá. Vamos então para o segundo ponto, que é abraçar a fluidez da nossa identidade.
O que é identidade líquida? Isso é um termo que passou a ser usado recentemente e ele diz o seguinte, que a nossa identidade não é tão fixa, o nosso senso de identidade não é tão fixo como nós achamos que ele é. Na verdade, ele é moldado pelas nossas experiências do dia a dia. O que é o nosso senso de identidade? É a coleção de crenças que nós temos, percepções que foram construídas a respeito de nós mesmos e que nós guardamos, que fazem parte da nossa vida. Como que essas crenças, como que essas percepções são construídas? Elas são construídas através de experiências que nós passamos no dia a dia, que são repetidas e se tornam então evidências daquilo que nós estamos acreditando. Ou resumindo, é aquilo que você acredita a respeito de você mesmo. E é o seu dia a dia, as suas rotinas, os seus hábitos é que constroem essa percepção. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você acorde todo dia e não arrume sua cama fica desarrumada o dia inteiro. E daí você chega na sua gaveta, você abre a sua gaveta, a gaveta é uma bagunça. E daí você vai para o seu escritório e lá a sua mesa é desorganizada. Todos esses pequenos fatos que se repetem dia após dia, eles são evidências que são interpretadas pelo seu subconsciente como evidências daquilo que seria eu sou uma pessoa desorganizada. Então, sem perceber, você constrói um senso de identidade através dos seus hábitos, através das suas rotinas diárias. E isso daí começa então a se acumular em várias áreas e esse conjunto de crenças, esse conjunto de informações, conceitos que você memorizou a respeito de você mesmo, fazem então, ou dão para você então, o senso da sua identidade. Isso daí tem uma implicação muito interessante. É porque se essas experiências que eu vivo no meu dia a dia, as minhas rotinas, os meus hábitos, constroem o meu senso de identidade, significa então que eu posso mudar o meu senso de identidade mudando as minhas rotinas e os meus hábitos, não é verdade? Será que existe alguma coisa na Bíblia falando sobre isso? Existe sim. Tiago, capítulo 1, 22, 25 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha que interessante. Quando você chega na frente do espelho, você vai ali para conferir a sua identidade, não é verdade? Você vai conferir a sua aparência. Mas se você é uma pessoa que não pratica aquilo que você acredita, ou seja, não transforma aquilo que você conhece e entende em ações diárias, você se torna como esse homem que chega na frente do espelho, mas a hora que ele sai, aquela imagem sai da sua mente. Ou seja, você não se lembra mais exatamente como que é o seu visual. Da mesma forma, quando você não transforma as coisas que você vai aprendendo em hábitos diários, em práticas diárias, aquilo lá, ele não faz parte ou não se integra ao seu senso de identidade. Como é que isso funciona no nosso dia a dia? Por exemplo, se você quer se tornar uma pessoa mais organizada, se você começar a adotar pequenos hábitos simples, fáceis de implementar, que possam te dar evidências de que você não é mais essa pessoa, isso daí começa a ser incorporado no seu senso de identidade. Por exemplo, se você apenas fizer a sua cama a hora que você levanta, e daí você chega na sua gaveta e dá uma organizada para ficar um pouquinho melhor. Esses pequenos atos, se eles forem repetidos, eles se tornam evidências e vão te convencer que você não é mais uma pessoa desorganizada, que você agora passou a ser uma pessoa que está sendo organizada. E isso daí provoca uma cascata de outros hábitos que vão trazer um novo senso de organização na sua vida. E você pode trazer isso daí para qualquer outra área da sua vida. Por exemplo, é muito comum que pessoas que eram sedentárias e que comiam de maneira extremamente não saudável, de repente, elas adotam apenas um hábito. Talvez elas começam a fazer caminhadas e depois começam a correr um pouco. Isso daí
dá para elas um novo senso de identidade. Do tipo, inconscientemente nós pensamos, eu sou o tipo de pessoa que cuida da minha saúde e bem-estar. Mas só que isso começa a desencadear uma série de outros hábitos e uma disposição para outras práticas. E é muito comum encontrar essas pessoas, depois de alguns meses, totalmente transformadas. São frequentadores assíduos de academia, procuram receitas saudáveis, procuram se alimentar de maneira melhor, porque um pequeno hábito no começo desencadeou uma série de mudanças que são benéficas. Ou seja, seguindo esse princípio que está na Bíblia e que é também uma descoberta recente da neurociência que vem a confirmar esse princípio, nós podemos então sintonizar a nossa identidade. A nossa identidade ela toma forma das nossas rotinas e hábitos diários. Então eu posso ser intencional na formação do meu senso de identidade. Você não tem um senso de identidade que está pronto, formado e é imutável. Aquela coisa da síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, vou ser sempre assim, isso daí é pra gente que quer ficar estacionada, que não quer sair de onde está. Mas lembre, o seu chamado não é você ficar onde você está. O seu chamado é você sair de onde você está e ir para aqueles lugares, aquelas situações novas que Deus vai te colocar. E isso começa com uma alteração do nosso senso de identidade. É quando nós fazemos esse passo a passo nessa caminhada, nós vamos então tendo o nosso senso de identidade sendo transformado. A palavra de Deus diz que nós recebemos um Espírito de Deus e através dele nós somos feitos novas criaturas. Então lá em João 1 diz que todos aqueles que o receberam foram feitos ou foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas aquilo que esses versículos em Tiago estão falando é que esse senso de identidade, essa nova identidade que te foi dada, ela precisa ser alimentada no seu dia a dia, porque senão ela vai definhando e aquele senso antigo de quem você era antes, ele vai retornando e tomando o lugar da sua nova identidade. Mas não é essa a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida é que a sua nova identidade seja abraçada e seja transformada em ações diárias para que ela seja reforçada e possa crescer. Para que o seu senso de quem você é, de uma maneira que coopere com a execução, com o cumprimento do seu propósito de vida, com o seu chamado, isso precisa ser transformado em ações diárias. Então quero te desafiar nesse momento a ter um projeto, um plano de transformação pessoal. E como que você pode fazer isso? Você sabe a direção, você sabe aquilo na sua vida que precisa ser intencionalmente transformado. E a palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória, ou seja, uma transformação contínua que nunca para. É como aquela música do Raul Seixas que diz: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É mais ou menos por aí. Nós precisamos entender que a cada dia é uma oportunidade de transformação e mudança, e que isso daí é feito através da renovação do nosso entendimento, segundo Romanos 12. Então, eu entendo algo novo, segundo o projeto de Deus para a minha vida e segundo o meu chamado. Então, a partir desse entendimento, eu agora transformo essa palavra, esse verbo, em carne, ou seja, o verbo precisa ser encarnado na minha vida para que traga uma transformação do meu senso de identidade e assim eu posso ser transformado dia após dia. Como que eu faço isso? Com ações diárias, com novos hábitos, com pequenas decisões no meu dia a dia que vão se tornar evidências do meu novo senso de identidade e assim de forma intencional eu vou promovendo, eu vou participando dessa transformação diária na minha vida. E nós, mais do que nunca, para sobreviver, para viver e principalmente para sermos relevantes na década que se aproxima, mas mesmo no dia de hoje, nós precisamos entender isso e sermos intencionais na formação do nosso senso de identidade. E por último, para sermos um povo preparado para cumprir o nosso propósito nessa geração, nós precisamos conhecer as nossas garantias. O que é isso? Bom, conhecer as nossas garantias é saber, por exemplo, que mesmo quando o bolso está vazio, existe uma palavra empenhada de Deus a respeito da nossa vida. Ele diz: o Senhor é meu pastor e nada nos faltará, nada te faltará. Porque existe um chamado na sua vida, porque você está andando segundo uma visão que te foi dada. E onde há visão, há provisão. Eu estava meditando recentemente no livro de Neemias.
E Neemias nos traz uma revelação extremamente importante. Eu fiquei abismado de como que eu já li esse livro dezenas de vezes e eu nunca tinha percebido algo tremendo. Neemias, ele era um escravo. Ele foi feito cativo quando Israel foi levada ao cativeiro para a Babilônia. Ele era um escravo, ele era um copeiro do rei, servia diretamente o rei, mas ele estava nessa condição de escravo, de um prisioneiro do rei, e um dia ele recebeu, isso está descrito no livro de Neemias, um dia ele recebeu notícia sobre o povo que tinha sobrevivido ao cativeiro. Ele recebeu notícia que o povo estava destressado, humilhado, e havia pouca gente que havia sobrado. E ele também ficou sabendo que as muralhas de Jerusalém, a cidade do povo de Deus, haviam sido destruídas e os portões haviam sido queimados. Ele ficou muito triste e ele foi conversar com Deus sobre isso. E ele falou: Senhor, o Senhor disse que isso aconteceria, porque nós nos desviamos dos seus caminhos. Mas o Senhor disse também que se nós nos arrependêssemos e voltássemos ao Senhor, o Senhor sararia a nossa terra, o Senhor nos restauraria. Então, Senhor, eu estou aqui para dizer que eu estou aqui diante do Senhor para lembrar da tua promessa e para dizer que a minha vida está disponível diante do Senhor. Bom, passou alguns dias, aconteceu algo muito interessante. O rei percebeu que ele estava abatido e foi conversar com ele. Falou: Neemias, eu estou vendo que você está abatido, há alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? E nesse momento, Neemias começa a descrever um projeto de restauração da cidade de Jerusalém. Isso daí me deixou de boca aberta. Porque pensa bem, ele era um escravo, ele não tinha um centavo no bolso, ele estava ali cativo, aprisionado pelo rei. Mas de repente, ele tinha um plano, um projeto pronto na sua mente, envolvendo todos os recursos que ele precisaria, as pessoas que ele precisaria, a documentação que ele ia precisar para passar pelas terras com os inimigos e todos os recursos que seriam necessários para isso. Ou seja, Neemias, quando ele ficou sabendo do problema, e como ele tinha uma noção muito clara do seu chamado, e como ele entendia também que ele estava escravo, mas ele não era escravo, que ele estava prisioneiro, mas ele não era prisioneiro, que ele estava pobre sem um centavo, mas ele não era pobre. Ele tinha um senso muito claro da sua identidade, quem ele era. E, portanto, ele já começou a elaborar um projeto, um plano, porque ele deve ter pensado assim: uma hora ou outra vai aparecer uma oportunidade para que eu possa fazer alguma coisa, então eu quero estar pronto para a oportunidade. Quando eu li isso, eu falei: puxa vida, esse cara não tinha uma mentalidade de escassez. Ele entendeu a abundância que nós recebemos em Cristo Jesus, a abundância que Deus nos deu nas suas promessas. Então, ele já se preparou com esse espírito de abundância, com essa mentalidade de abundância. Ele deixou a escassez do lado e abraçou a abundância. Ele tinha um projeto pronto. Isso daí mexeu muito com o meu coração. Algum tempo atrás eu fui convidado para dar uma palestra e ela foi muito bem recebida. Algumas pessoas me perguntaram se eu poderia fazer um grupo de mentoria de negócio. E eu aceitei o desafio, nós fizemos a mentoria, foi muito positiva, inclusive financeiramente, e eu um dia me peguei olhando para aquilo lá e pensando: nós vamos continuar isso daí, vamos fazer um outro grupo de mentoria, mas daí eu percebi que aquele projeto era um projeto que era do tipo construir uma torre, ou seja, eu estava preocupado ali com o meu sustento, com os meus projetos financeiros, e eu estava realmente, a minha atenção ali, o meu foco era o meu benefício. Falei: peraí, está tudo errado isso daqui. Isso não é o meu chamado. Eu não fui chamado para tentar atender as minhas necessidades. Eu não fui chamado para pensar apenas naquilo que é a provisão da minha casa. Eu fui chamado para beneficiar muita gente. Então eu e a Neneta conversamos sobre isso, oramos sobre isso, e nós resolvemos começar um projeto diferente. Nós começamos a pensar assim: como que a gente pode trazer esse mesmo benefício para milhares de pessoas? Como que a gente pode formar milhares de empreendedores nesse país? Como que a gente pode ajudar pessoas que estão começando novos negócios para que eles sejam bem-sucedidos, mas não apenas 1, 2 ou 10, mas milhares de pessoas? E começamos a montar um projeto nesse sentido. Sabe o que aconteceu? A partir do momento que nós tínhamos um projeto, Deus começou a abrir as portas. Primeiro um grupo de Ribeirão que se interessou pelo projeto e quer desenvolver ele na região. Depois uma pessoa em São Paulo
que se dispôs a fazer parte, e já há um time sendo montado em São Paulo, e o nosso projeto é que em março o primeiro grupo de mentoria em São Paulo seja lançado e daí possa reproduzir. Existe uma pessoa aqui em Uberlândia também que já é parte desse projeto de multiplicação, ou seja, já existe uma rede de pessoas se mobilizando para que isso daí possa acontecer e atingir um número cada vez maior de pessoas. Isso é um projeto para construir pessoas e não apenas construir uma torre pessoal para benefício de um pequeno grupo de pessoas. Eu quero te desafiar então a ter projetos prontos. Talvez hoje você esteja em uma situação onde você se encontra pobre. Isso não quer dizer que você seja pobre. Isso é uma situação temporária na sua vida. Talvez hoje você se encontra numa situação onde você não vê recurso, não vê uma saída, mas é apenas uma situação temporária. É importante que você tenha essa mentalidade de abundância e já se prepare para as oportunidades que vão aparecer, porque elas sempre aparecem. Isso sempre vai acontecer. Nós temos um Deus que é um Deus que criou todas as coisas, é um Deus da abundância. E Ele nos deu uma identidade segundo a sua identidade. Então nós precisamos aprender no nosso dia a dia a pensar como Ele pensa, olhar para as coisas, situações, negócios, relacionamentos, da maneira como Ele olha e da maneira como Ele pensa. Quero te convidar então para abraçar essa mentalidade de abundância e já gerar projetos, já ter projetos prontos como Neemias teve, para que quando a oportunidade aparecer, você já saiba exatamente os recursos que você vai precisar, as pessoas, como que isso vai acontecer. Desenvolva projetos na sua vida para que você esteja preparado. Isso em todas as áreas, nas suas finanças, no seu trabalho, mas também no seu casamento, na sua vida familiar. E outra garantia que nós temos é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo quando parece que deu tudo errado. Eu escutei o Paulo Júnior falando no casamento da Isabel, sua filha, recentemente, e foi numa igreja em São Paulo. Eles escolheram uma igreja em São Paulo para facilitar a vinda da irmã, que está grávida, não podia voar, então fizeram o casamento em São Paulo. E quando eles foram escolher uma igreja, eles acharam uma igreja que eles gostaram e foram lá para organizar o culto e combinar tudo mais. E daí descobriram que aquela igreja tinha sido fundada pelo pastor que pregou, e o pai do Paulo Júnior, nós chamamos ele de tio Paulinho, converteu numa pregação dele, ou seja, existia um vínculo ali, uma ligação familiar já com aquele prédio. O Paulo Júnior contou também de como que o parto da Isabel foi, aliás, na verdade a gravidez da Lana com a Isabel foi extremamente complicado. Nós estávamos lá, nós vivemos, eu e a Neneta vivemos isso pessoalmente lá junto com eles. Os médicos chegaram a propor que eles deveriam escolher haveria o risco de que no parto eles tivessem que escolher entre a vida da mãe, ou seja, da Lana, ou da Isabel. Ou seja, foi muito conturbado, mas eles decidiram prosseguir e nós estávamos ali algumas semanas atrás casando a Isabel. E o Paulo Júnior falou algo que me marcou muito. Ele disse, olha, muitas vezes na nossa vida nós achamos que está tudo errado. E imediatamente eu tive uma ressonância com essa frase, né? Porque quantas vezes todos nós já tivemos momentos onde você olha para a sua vida e fala assim, está tudo errado. Mas daí, algumas coisas acontecem, ele estava se referindo àquele casamento, onde você olha para tudo isso e diz assim, olha, sabe, está tudo certo. Está tudo muito certo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando parece que está tudo errado, nós precisamos lembrar que Deus de alguma forma está construindo algo na nossa vida. E vai dar tudo certo. Tudo está no seu lugar, tudo está muito certo. E finalmente, mesmo quando eu estou com medo, eu tenho a garantia de que eu posso me responsabilizar. Vou contar duas experiências para vocês sobre isso. Primeiro, é que quando nós estávamos no Reino Unido, nós compramos alguns imóveis lá, nós financiamos alguns imóveis. E nós acabamos perdendo esses imóveis. Veio a crise de 2008 e uma série de fatos aconteceram que nós perdemos os imóveis. Mas eu construí uma história na minha cabeça. Então, quando eu contava essa história para as pessoas que nós tínhamos perdido os imóveis, eu tinha uma história para explicar a minha falha. Eu falava assim, é porque veio uma crise muito braba lá, a crise imobiliária de 2008, e milhares de pessoas perderam seus imóveis, nós perdemos os nossos também na crise. Bom, bastante simples e convincente e conveniente para mim também.
Mas um dia eu entendi que essa história era extremamente nociva para mim, porque ela me colocava dentro de uma cela de pensamentos, uma cadeia de pensamentos que não me levavam a lugar nenhum. E um dia eu entendi isso e falei, não, eu vou me responsabilizar por isso, eu vou entender que isso foi minha responsabilidade. Primeiro, eu não segui o conselho do meu contador que disse que eu precisava ter pelo menos 6 meses de reserva para poder absorver as flutuações de mercado. Eu ignorei esse conselho dele. Segundo, eu não fiz a due diligence, ou seja, não pesquisei a pessoa que eu coloquei lá para ser a responsável pelos imóveis enquanto nós estávamos fora. E essa pessoa nos lesou financeiramente. Mas a culpa foi minha, porque eu não pesquisei para saber se ele era uma pessoa realmente responsável e confiável. Eu simplesmente assumi que estaria tudo certo. Ou seja, a falha foi minha. E quando eu assumo a responsabilidade por isso, isso daí abre uma nova porta na minha vida, porque eu posso agora aprender através das minhas falhas. Eu posso fazer uma pergunta do tipo, como que eu posso fazer diferente da próxima vez? Como que isso pode ser conduzido numa próxima vez de maneira que eu não repita os mesmos erros? Mas isso só acontece quando eu assumo a responsabilidade. Enquanto eu estiver contando histórias para justificar e explicar aquilo que foram as minhas falhas, enquanto eu estiver transferindo a responsabilidade para a crise no país, para a pessoa que me lesou, ou para o meu marido, esposa, seja lá quem for, enquanto eu estiver fazendo isso, eu estou fechado para aprender. Mas quando nós nos responsabilizamos, nós estamos então prontos a crescer através daquele evento. Outra situação recentemente aconteceu foi que no nosso projeto de mudança para o Reino Unido, que já fazem 2 anos que nós estamos trabalhando nesse projeto, um dia a Nenê estava ansiosa e falando como que eu posso contribuir financeiramente para que esse projeto possa andar e acontecer e tudo mais, e uma série de perguntas sendo feitas, e eu cheguei para ela e falei, querido, eu quero te dizer uma coisa, eu sou 100% responsável por essa parte, não se preocupe, fique à vontade para contribuir e naquilo que der para contribuir, excelente, mas entenda, por favor, que a responsabilidade é 100% minha. Isso daí tirou um peso dos seus ombros e também um peso dos meus ombros. Porque, na verdade, quando nós assumimos 100% da responsabilidade, ao invés de se tornar um peso, ela passa a se tornar uma oportunidade para que a gente agora encontre soluções, seja criativo, possa trabalhar, se empenhar naquilo lá, porque eu entendo agora que é minha responsabilidade. Então, mesmo quando você estiver com medo, não tenha dúvidas, assuma 100% da responsabilidade daquilo que Deus tem trazido até você. 100% da responsabilidade sobre o seu casamento, 100% da responsabilidade sobre a vida dos seus filhos, a educação dos seus filhos, a formação dos seus filhos, o passar bons princípios, bons valores para a sua família. Assuma 100% da responsabilidade das suas funções no seu trabalho. Entenda que Deus te colocou ali e você é a pessoa responsável por aquilo lá. Assuma 100% de responsabilidade no seu crescimento espiritual, no seu desenvolvimento profissional, na sua vida, na sua contribuição para com as pessoas que estão à sua volta. Quando nós fazemos assim, nós atingimos aquilo que é chamado de maturidade. Quando nós não andamos mais como meninos tentando colocar a culpa no outro. Aliás, quando o Gênesis começa, Deus cria o homem e a mulher, eles mostram uma imaturidade tremenda, tentando transferir a culpa de um para o outro, até chegar na serpente. Mas isso daí é uma atitude de um povo imaturo, não é para você. Nós somos um povo que temos aprendido de Deus, que temos sido transformados dia após dia, de glória em glória, na sua imagem e semelhança. E, portanto, como Deus é responsável e Ele se responsabiliza por tudo aquilo que Ele faz e cria, da mesma maneira, nós somos chamados para nos responsabilizarmos por tudo aquilo que Deus tem trazido até as nossas mãos também. Então é isso. Nós vamos ser um povo preparado para cumprir o nosso propósito nessa geração, se nós estamos vivendo o nosso chamado, se nós abraçamos a fluidez da nossa identidade e somos agora transformados dia após dia. E se nós conhecemos as nossas garantias, porque nós vamos correr riscos o tempo inteiro, mas nós não precisamos estar amedrontados, porque nós temos uma palavra de Deus empenhada a nosso respeito, nós temos garantias do próprio Criador. É isso. Que Deus abençoe a sua vida e que você tome decisões de mudanças, de aplicação daquilo que você tem entendido no seu dia a dia
de forma que a sua identidade seja transformada dia após dia e assim você possa cumprir o seu chamado e estar preparado para os anos que estão chegando aí diante de nós. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família.